honra estar participando do Estúdio I, participando do programa. Boa tarde aí, o Arthur, Otávio, Marcelo Liz. Quero começar dizendo que concordo. Infelizmente, esse é um fenômeno novo na Amazônia. E digo mais, vou colocar um dado novo. Para além da Amazônia legal. Tá? Vou começar falando desse dado para nós muito ruim, que é do avanço desse tipo de crime, né, ligado a facções criminosas, ao crime organizado, como nós conhecemos, sobretudo no Sudeste, aqui na Amazônia, de forma mais recente, eu atribuo aí aos últimos 12 anos, mais ou menos, 15 no máximo, a presença nesse formato, né, do crime organizado, das facções aqui no Amapá, por exemplo. E, infelizmente, além desses números terríveis que você colocou aí, nós exportamos isso para a nossa vizinha Guiana Francesa. Nós temos um acordo de cooperação transfronteiriça e, infelizmente, na última reunião da cooperação, esse tema entrou na pauta. Qual foi o tema? A presença das facções criminosas, tal qual nós conhecemos, na Guiana Francesa, as mesmas, aquelas que nós conhecemos no Brasil, as mais famosas e tal, e que estão lá com o mesmo modus operandi que atuam no Brasil, no Sudeste, e que entraram agora na Amazônia. Então, nós estamos enfrentando aqui com relativo sucesso com uma política de muita integração. Não sou aqui nem ingênuo, nem hipócrita dizer que estamos enfrentando só no campo da segurança pública mesmo, do enfrentamento das polícias. Não. Tem um campo do enfrentamento que é da redução da pobreza, e a gente tem conseguido muito sucesso. Um outro campo, que é o da economia, e a gente tem que, quando falar de Amazônia, COP da Amazônia, que vai acontecer este ano aqui na nossa vizinha Belém, falar de meio ambiente, também associar esse novo elemento, que é a presença das facções aqui no meio da floresta, e em paralelo, né, política social, enfrentamento à pobreza, política econômica para atrair negócios éticos para o Amapá, aí sim também muito investimento nas polícias, muito investimento nas forças de segurança locais, com muita ajuda, preciso dizer isso, do governo federal, viu? Pois não. Governador, desculpe interromper, é Arthur da PF perguntando, muito obrigado pelo seu tempo conosco. Que a minha pergunta tem a ver exatamente com isso que o senhor está falando. Está previsto chegar no Congresso esse ano uma PEC de segurança pública, visando até uma articulação maior entre os entes federativos, né? Assim como o senhor falou da colaboração com a Guiana Francesa, etc. Alguns governadores se posicionaram a favor, alguns governadores se posicionaram contra, mas isso ficou notório, sobretudo no Nordeste, Sudeste e Sul. Qual é a sua opinião sobre essa PEC da segurança pública, por favor? Olha, eu tenho uma opinião muito clara, eu e meus técnicos da segurança, que é a seguinte: a PEC é importante, a tomada de decisão do governo federal em chamar para si também essa questão da segurança pública é muito importante. Da mesma forma que temos o SUS para a saúde, termos um sistema único de segurança pública, o SUSP, para colocar mais recursos, para integrarmos as forças de segurança num Brasil continental que nós temos, enfim, sou a favor. Agora, é importante também que a gente não cometa excessos, então não pode haver sobreposição de atribuições. A União Federal tem suas atribuições, os estados têm suas atribuições, os municípios também têm, com as suas guardas municipais, as suas respectivas atribuições. Então, o que não podemos é cometer esse erro de exagerar na dose e fazer essas sobreposições, porque não vai dar certo. Você tem cada qual no seu quadrado, agindo de forma integrada num sistema único. É isso que eu defendo. A PEC aponta para isso, mas para mim a correção... a minha contribuição, a contribuição do Amapá é não cometer o excesso de gerar sobreposições. Governador Marcelo Lins, agora com a pergunta, agradecendo a sua presença conosco também. Eu queria aproveitar, já que tocamos um dos temas que está em discussão no momento, a PEC, os governadores, essa divisão de atribuições e tudo mais para se chegar a um SUS da segurança pública. Uma outra questão que está muito em voga também é a queda de braço em torno das emendas parlamentares, do trato com o orçamento. E aí, dados recentes
revelam que das 10 cidades que mais receberam emendas nos últimos tempos, 5 ficam no Amapá, o que mostra uma diligência muito grande, me parece, da bancada no Congresso, a atuação também do Davi Alcolumbre, que futuro presidente do Senado para todos os efeitos, acho que dá para dizer isso, favoritíssimo. E eu queria saber qual é a sua posição em relação a isso. Quer dizer, há uma demanda por mais transparência dessas emendas, há uma preocupação com o excesso de poder em mãos do Congresso na distribuição dessas verbas, no final das contas, com pouca transparência. Como é que o senhor vê isso? Como é que vê as perspectivas? Então, olha, eu sou daqueles que defende que transparência nunca é demais, né? Aqui mesmo, nós estamos concluindo o 2º ano de mandato e nós somos, por 2 anos consecutivos, selo diamante em transparência das nossas contas públicas e do nosso portal de transparência. Então, eu vejo que as coisas são convergentes. Há uma necessidade do orçamento federal chegar mais aonde não chegava, no Amapá, por exemplo, né? De ser mais democratizado, como também isso tem que acontecer junto com um sistema que pode ser aperfeiçoado de transparência desse recurso. Não vejo divergência. Agora eu quero colocar o nosso caso concreto. Olha, o Amapá nunca fez parte organicamente do orçamento da União. Isso eu não estou ocupando A ou B. Eu estou dizendo que o orçamento da União não enxergava estados pequenos ou municípios pequenos da Amazônia, por exemplo. E a forma que o Amapá encontrou e que muitos estados e municípios pequenos encontraram foi através das emendas parlamentares. Isso é muito importante para a gente. Olha, eu conversava com outros amigos políticos de outros estados, de São Paulo, né? Emenda de parlamentar e nada, a mesma coisa, diante da grandeza do orçamento de São Paulo, dando São Paulo apenas como exemplo, tá? Mas isso vale para outros estados grandes, isso não fazia a menor diferença. Para nós sempre fez. Vou dar outro exemplo concreto. Órgãos federais importantes só existem no Amapá graças às emendas parlamentares. Eu estou falando disso já há algum tempo. O nosso hospital universitário, pasmem, só existe porque foi construído não pelo orçamento ordinário do Ministério da Saúde, mas foi com emendas parlamentares de toda a bancada. O prédio da Polícia Federal no Amapá, emendas parlamentares. O prédio da Justiça Federal, mesma coisa, e assim vários outros exemplos. Então as emendas sempre foram muito importantes para a gente. E agora mais ainda porque elas são impositivas e porque existem outras possibilidades de esse orçamento chegar aonde não chegava. Se precisa aprimorar, concordo, acho que nós podemos aprimorar a transparência desses recursos, mas é inegável o papel das emendas parlamentares para estados menores, estados mais pobres, porque eles não são enxergados pelo orçamento ordinário da federação.